Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O vídeo de hoje vai falar sobre o poder das nossas palavras que sai da boca. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, aonde Jesus vai dizer assim. Assista no vídeo o versículo que vai ser exposto para você meditar neste vídeo, que vai dizer assim: Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentado e pelas tuas palavras serás condenado. Então nós vemos aqui Jesus condenando uma atitude hipócrita dos fariseus, que eles eram homens maus, tinham o coração cheio de ganância, cheio de orgulho, cheio de soberba, mas as suas palavras eram bonitas, aparentemente. Jesus condenou essa ação deles. E também cabe a nós termos cuidado naquilo que falamos. Por que a nossa palavra ela tem poder? Por que ela produz efeito? Tudo se começa quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 3. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 3? Olha aí o que diz a Bíblia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que o mundo foi formado pela palavra que saiu da boca de Deus. Aí nós vamos ver no versículo 9, vai dizer o termo novamente. E disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca, e assim foi. Então nós vemos lá no início da fundação do mundo, quando Deus criou o mundo, que Deus formou pelo poder da sua palavra. Então tudo começa lá no princípio, que Deus, na autoridade da palavra, ele formou os céus e a terra que hoje existem. E quando nós lemos também Mateus capítulo 4, versículo 4, aonde Satanás se apresenta para Jesus, quando Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, o diabo se apresenta para que Jesus transformasse todo aquele deserto em pão, todas aquelas pedras em pães. Mas Jesus, pelo poder da palavra, o que ele vai dizer? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos que Jesus ele derrotou o adversário pelo poder da palavra. Então nós estamos citando aqui algumas evidências bíblicas que vai trazer para nós a convicção do poder que a palavra tem. Quando nós lemos também o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer: quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho pregado. Então nós vemos aqui que Jesus, através dos seus ensinamentos, os discípulos foram purificados pelo poder da palavra. Porque Jesus ele diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Agora nós, seres humanos, que somos imperfeitos, falhos, pecadores, como é que nós temos utilizado o poder da palavra? Que tipo de palavra que tem saído da nossa boca? A palavra ela tem tanto poder para edificar e para destruir uma vida. A palavra que sai da nossa boca, sendo palavras negativas, ela vai atrair 3 efeitos no mundo espiritual. Ela vai atrair a opressão, a possessão e a maldição. Esses 3 efeitos vão ser produzidos, porque a nossa palavra ela tem poder no mundo espiritual. Mas o porquê esse contexto de as nossas palavras que saem da nossa boca ter o poder no mundo espiritual? Porque quando você fala palavras de maldição, palavras negativas, você vai dar poder para os demônios agirem contra você. Você vai dar poder para esses seres malignos atrair maldição para a tua vida. E quando você falar palavras positivas, você vai dar poder para o Espírito de Deus agir em teu favor. Então é nesse contexto que a palavra ela tem poder no mundo espiritual. E quando os demônios tomam posse das nossas palavras que saem da nossa boca, nós vamos atrair a opressão. O que significa a palavra opressão? A opressão, ela significa, de você ser oprimido. Vamos falar no contexto físico. Você trabalha numa empresa e você está sendo oprimido pelo seu patrão. Você está sendo oprimido pelos bandidos. Então isso é oprimir. Quando você é oprimido por algo. Mas no mundo espiritual, a opressão no contexto bíblico e espiritual,
é quando há presença de seres malignos num determinado ambiente. A palavra que sai da sua boca, a palavra sendo negativa e de maldição, ela vai atrair uma opressão. Então aqueles seres ficam infestando aquele ambiente, aquele lugar, e você passa a se sentir mal, se sentir depressivo, ao ponto de causar uma possessão. Porque sem uma opressão, não há uma possessão. Para acontecer uma possessão, precisa haver primeiro uma opressão. E o que é a possessão? É quando esses seres malignos entram dentro da pessoa e passam a fazer habitação dentro daquela pessoa, fazendo da vida da pessoa um estrago, um desastre, uma catástrofe e uma atrocidade. Por que as pessoas se suicidam? Por que as pessoas vão a óbito através do suicídio? Por que as pessoas estão infelizes? Porque elas deram lugar à opressão, assim estão trazendo por consequência uma possessão e por fim a maldição, né? O dizer profético negativo. Então as nossas palavras ela têm poder. E quando nós lemos o livro de Tiago, capítulo 3, vamos ler Tiago capítulo 3, vai passar aí na tela para você assistir, né? E nós vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer a respeito de Tiago capítulo 3, que vai dizer assim, sobre a guarda da língua. Vamos lá no versículo 5 do capítulo 3. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Então nós vemos aqui que a língua é um pequeno órgão, mas que faz grandes estragos. Famílias estão sendo destruídas. Vidas de pessoas estão sendo levadas ao caos por causa de um pequeno órgão, que é a língua, que produz grandes efeitos catastróficos. Podemos citar aqui que uma simples chepa de cigarro é o suficiente para incendiar uma floresta. Assim também a língua, o menor órgão do corpo, é o suficiente para fazer grandes estragos. Então, meu amigo, fale coisas boas. Fale coisas positivas. Abençoe o seu próximo. Por mais que você foi ferido, machucado, abençoe o seu próximo. Fale bem, diga coisas positivas e o Espírito de Deus vai agir em teu favor. Porque Deus ele deu essa autoridade ao ser humano. A autoridade da palavra. Fale coisas positivas, coisas boas. Não dê lugar a Satanás, porque a partir do momento que você falar palavras negativas, você vai atrair maldição para a sua vida. Você vai ficar oprimido, você pode ficar possessivo, trazendo consequências catastróficas, caóticas na sua vida. Receba a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, né? E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.